que é a ambidestria aqui? Eu coloquei uma montanhazinha porque eu falo assim, o verdadeiro mindset ágil, mas eu sempre estou pensando em escala, tá? Então, quero fazer mais um exercício aqui com vocês. Por favor, ergue a mão aí, quem trabalha com ágil hoje. Ok. Quem trabalha com ágil em escala? Tá? Em escala, eu estou falando times de mais de 50 pessoas. Só um. Tá? Então, ambidestria organizacional, eu coloquei o Everest aqui, porque assim, escalar o ágil é um desafio. Tá? E é o equivalente, eu digo, a subir o Everest. Então, o que é essa apresentação? Eu estou, na Spicemouse Flow, eu contei a história do ponto de vista do time, as coisas que a gente foi fazendo, foi evoluindo. Aqui, estou contando o meu ponto de vista durante o processo de descoberta da ambidestria organizacional. Então, é a minha história e a gente vai passar por algumas coisas da Spice e algumas coisas que vieram depois. Tá? Então, lembra, ambidestria organizacional, verdadeiro mindset ágil. Eu estou pensando no verdadeiro mindset ágil no contexto de escala. Ok? Então, vamos começar. Quem já viu isso aqui? Manifesto ágil. Todo mundo conhece, né? Vou ler, só para garantir. Né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-os nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Mesmo havendo valores nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Tá? Então esse é o Manifesto Ágil, foi feito em 2001, como resposta à crise do software, aquela do final da década de 80, que falava que mais ou menos ali 85%, 90% dos softwares falhavam. Considerado falha quando ele viola o triângulo de ferro, né? Quando você quebra custo, prazo ou o escopo, se você não consegue atingir dentro do planejado, é considerado projeto falho. Então a maioria esmagadora falhava nessa época, e aí a resposta naquela época da crise do software foi criar uma série de processos, certo? Que são processo em cascata, iterativo, todas aquelas coisas que não resolveram, não conseguiram endereçar o problema. Né? E, por observação, os agilistas, os principais, Kent Beck, aquele do Extreme Program era um deles, né? Vários outros, Martin Fowler e tal, eles escreveram esse manifesto em 2001, que é uma resposta a esse paradigma mais tradicional de tentar lidar com software como se fosse engenharia civil, né, por exemplo. E aí surgiu um manifesto ágil com isso aqui, certo? Aí pergunta para vocês, né? Isso aqui, dentro do contexto da escala, para você, né, principalmente. Como é que é o teu nome mesmo? Desculpa. Rafael. No contexto da escala, isso aqui funciona bonitinho? Ou você tem problemas? Vamos ver. O que eu acho? O manifesto ágil, da forma como ele está, ele viola um pouquinho a nossa percepção de escalado. Tá? Isso aqui é forte, tá, gente? Mas eu vou explicar para vocês qual que é a minha visão e por que isso acontece. Não significa que tudo que está aqui está errado, tá? Só quero dizer como que as pessoas enxergam esse manifesto. Então, que a gente observa. Então, da forma como está aqui, não funciona legal no contexto de escala. Bom, como eu falei, no início da escalada, estou contando a minha história, tá? Eu sou desenvolvedor desde 89, sou gestor de projeto desde 2001, agilista palestrante desde 2002, eu passei por tudo quanto é papel, de tudo quanto é jeito, já vi tudo quanto é problema, já tomei tudo quanto é tipo de tomo que vocês imaginam. Sou gestor de operações da Objective desde 2004, eu comecei lá em Curitiba, tá? Depois me mudei de Curitiba para Maringá para fundar o time que a gente contou a história no Spicemouse Flow, e ano passado vim para São Paulo. Em 2014 eu assumi então como CEO da Objective Solutions, final de 2014, com um time de 140 pessoas espalhado em 3 sites, mais ou menos 14 mil horas por mês. Tá, então esse era o meu ponto de vista, até essa partezinha aqui de cima era a minha visão de como eu me sentia no começo da escalada do ágil em 2009.
lá quando eu fui para Maringá. Então, estava me sentindo super preparado, já conhecia tudo quanto é prática, tinha vivido um monte de coisa. Estava me achando, né? Achando que ia conseguir fazer algo legal. E vocês vão ver que não foi bem assim. Pelo contrário, levei tombo até dizer chega. Tá? Qual que era o meu objetivo? O que é o teu objetivo na escala? Né? O que está lá no topo? Obviamente, né, é ter a satisfação do cliente. Né? Você tem que ter um propósito. O propósito da tua empresa tem que ser de atender bem o cliente, porque daí você tem continuidade. Você tem que conseguir segurar sua equipe, você tem que ter satisfação da equipe, você tem que conseguir manter sua equipe motivada e querendo ficar no trabalho, reduzir o turnover. Né? O turnover de TI típico é 20%, 30%, né, no ano. O da Objective é 3%, 4%. Então você tem que segurar as pessoas que te interessam. E, obviamente, viabilizar o crescimento da empresa. Tá? Então esse era o objetivo da gente lá no começo, quando a gente foi para Maringá. Bom, de novo, isso aqui é uma recapitulação rápida do que aconteceu, agora do meu ponto de vista, como eu falei. Lá atrás, no começo, a mochila que eu estava montando para subir o Everest. Tá? Comecei com Extreme Programming como método. Scrum, as práticas de Extreme Programming e o Scrum como framework, definindo estruturas, backlogs, como lidar com isso, sprints, as reuniões que tinham de retrospectiva, tal, tudo baseado no Scrum. Desde o começo a gente começou, então, uma especialização, né, a lidar com a sprint, a saber lidar com sprints, a gente pegou desde o começo. Isso aqui, na verdade, por mais que sprint é bem famoso pelo Scrum, mas a origem dela é do XP. Você trabalhava já que chamava de interações no Extreme Programming. O Test Driven Development, aqui o primeiro é o Pair Programming. Como vocês viram, a gente teve que aprender a lidar com o Pair Programming com várias pessoas trabalhando. Test Driven Development, a Objective ela é bastante pioneira nisso. Desde final de 97 para começo de 98, a gente implementou nosso primeiro framework de execução de testes automatizados, 97 para 98, que roda até hoje. Né? A gente até fala que o JUnit copiou da gente, só que a nossa ferramenta é ainda mais completa que JUnit e afins. A gente consegue historizar várias coisas, a gente vem usando essa ferramenta, incrementando desde 98. Então já faz parte da nossa cultura, já está no nosso sangue, fazer teste automatizado para os nossos softwares. Isso, obviamente, garante uma série de questões de qualidade, por aí vai. Né? A gente começou também com o Planning Poker para fazer estimativa, ter previsibilidade, e as retrospectivas. Então esse foi meu kit básico de ferramenta para subir o Everest. Quais eram as expectativas que a gente tinha? Eu entendo que a maioria das expectativas que os diretores têm, quando a alta gestão, quando adota ágil para dentro do processo. Você espera que as coisas, que você seja rápido, né? Você realmente espera que seja mais barato você trabalhar com ágil, e você quer eficiência, você quer qualidade. Então, assim, via de regra, quando o cara adota a ágil, ou você quer uma dessas coisas, ou as três. Normalmente o cara quer essas três. Tá? E com a gente não foi diferente. A gente, quando queria colocar ágil, a gente entrou nessa pegada. Já no começo, com essa mochilinha, com essa certa arrogância, né, minha, olhando, tentando, já prevendo as coisas, não faz assim que vai dar certo, tal, não sei o quê. Já no começo, a gente caiu. Principalmente quando eu olho nas expectativas que a gente tinha. Então, a primeira lição aprendida, a gente não é mais rápido. Não adianta eu querer subir o Everest de snowmobile. O que eu quero dizer com isso um desenvolvedor que está numa equipe ágil não programa mais rápido. Não tem milagre. O que acontece é que, dadas as técnicas que a gente aplica, ele entrega mais valor. Aí você tem uma sensação que a coisa está andando mais rápido. Barato. Ágil não é mais barato. Porque eu tenho uma equipe ágil, não significa que o custo do desenvolvedor é mais baixo. Que o meu custo envolvido é mais baixo. De forma alguma. Né? Tipo, você tem que pagar, os caras são bons, são qualificados, você vai gastar uma grana. A diferença, de novo, eu estou entregando mais valor. Aí você tem uma percepção melhor de valor, e aí você tem essa sensação, cara, os caras são baratos.
Porque a gente usa técnicas para conseguir entregar valores perceptíveis. E não fica entregando um monte de groselhas, né? Um monte de coisa que não serve. E aqui a gente tomou um tombo, ficamos pendurados pelo fiozinho, porque na questão da qualidade, é a mesma coisa. Se você não tomar cuidado, tipo, como eu falei assim, o desenvolvedor ele não é excepcional quando ele está dentro de uma equipe. São os mesmos caras trabalhando. Assim, você tem que ter técnicas que te garantam uma qualidade, mas daí são processos, quais são as práticas que você vai aplicar para conseguir você manter todo mundo engajado e aí sim você ter ganhos de qualidade. Assim, o que eu quero dizer assim, é aquela coisa, eu estou usando o ágil, já resolvi todos esses problemas, não, é mentira. Então a gente já teve essa frustração desde o começo. Tá? Então, já na largada tomamos um tombo, e aí em 2010 aqui, vamos fazer uma recapitulação, a gente já estava com 40 pessoas, tá? E a gente já, eu acho que teve um fator crucial, desde o começo né, da nossa escalada, a gente sempre teve uma ideia de evolução empírica, tá? Que é aquela coisa de experimentação, né? Você estipula a hipótese, você faz uma medida em cima disso, o que eu espero com essa hipótese de melhora, você executa, você fecha o teu loop, né? Você dá visibilidade ao teu resultado e começa tudo de novo. Então você fica preso em loops de feedback para poder fazer evolução do seu processo e de tudo que está em volta. Tá? Então isso foi uma coisa que a gente fazia desde o começo, só que com uma particularidade, a gente fazia isso de forma inconsciente. Né? Tipo, a gente já estava acostumado através das retrospectivas, porque a retrospectiva que também é lá do XP, falava muito isso, né? Aprende, vai onde sempre quando o XP quebra, você conserta o XP, então a gente já tinha isso, então a gente começou a desenvolver, só que a gente não sabia disso. Em algum determinado ponto foi que, eu falo que assim, todo o processo de aprendizado, você passa por algumas fases. Né? Primeiro, você vai naquela coisa da tentativa e erro, só dá a cabeçada, você não entende as coisas que estão acontecendo. Aí, na medida que o tempo vai passando, você começa a acertar mais, e aí você começa a elaborar um padrão, você mais ou menos entende, não, vou por aqui, porque eu já fiz isso daquela vez, então deu certo ali, tal. E depois que você já está começando mais ou menos a identificar o padrão, você passa para uma terceira parte, que é a racionalização disso. Certo? Quando você passa a realmente entender quais são os padrões, você racionaliza, você entende quais são as motivações, entende os porquês das coisas, aí você consegue replicar o conhecimento. Aí é onde você, de fato, tem o aprendizado. E você começa a exercer seu ciclo de feedback. Então, isso aqui que eu estou falando, essa evolução empírica, é a materialização desse ciclo de feedback que a gente usou desde o começo, que a gente só entendeu que era assim lá por 2012. Aqui a gente já usava, mas a gente formalizou isso lá por 2012 e 2013. Então o que acontece? Quando a gente levanta do tombo, que a gente foi começar a consertar as nossas práticas, nosso loop de feedback ele passa pelo Loop-Net and Build Emotions. Está em inglês aqui porque a gente apresentou isso na Finlândia no passado, o Marcelo Valtalli ele foi comigo lá, que é justamente mostrar para a galera como é que era, para a comunidade, como que a gente fez para evoluir os nossos processos. Então a primeira fase é observar. A gente sempre foi muito de... Eu lembro de Marcelo a gente ficava de pé olhando as pessoas trabalhando e só ficava observando, certo? E tentar extrair aquele gut feelings, aquela sensação, puta, parece que aquilo ali não está cheirando muito bem, e aí você tenta consertar aquele problema, ou uma coisa que está dando muito certo, você tenta oficializar, fazer ela acontecer mais vezes. Tá? Então você passa por essa parte do Loop-Net, Build Emotions, depois você cria o Making Sense and Create Simple Measurements, né, que é a parte de você realmente tentar dar nome para essa sensação que você tem, aqui tem um gargalo, ou isso aqui está errado, você nomear isso, formalizar e criar uma medida para isso. Se eu reduzir o pair programming, o que acontece com o meu throughput, por exemplo? Aí você cria essa medida de throughput versus qual é a relação que você tem com o work in progress, né, com o teu grau de paralelismo. Aí, providing simple response é você criar, então, a hipótese para resolver esse problema. Então, eu tenho esse feeling que se eu diminuir, afrouxar um pouco o pair programming, nos 60% do tempo, eu vou entregar mais. Eu tenho esse feeling. Crio a medida para fazer isso. Né, a hipótese é, então, eu vou afrouxar o meu WIP para permitir mais par, e rodo. Ponho rodando, e como eu já tenho a métrica criada,
eu vou observar o que aconteceu. Entreguei mais, entreguei menos, e aí uso isso como retroalimentação. Eu volto para o ciclo e faço tudo de novo. Ah, deu certo, melhorou meu throughput, deixa eu apertar mais um pouquinho aqui, ou deixa eu afrouxar mais um pouco. A hora que o teu throughput, que é a tua vazão de entrega, ajustar e você chegou, você vai fazendo o processo de experimentação, você chegou nisso, você, beleza, resolvi esse problema, parte para o próximo. Tá? Então, esse é o processo de evolução empírica, e a gente usou esse método antes de forma inconsciente e depois de forma consciente ao longo desses anos, a gente usa até hoje. Tá? Com isso, em algum momento, né, eu lembro que tem um colega nosso que trabalhou lá em Maringá, quando a gente tinha mais ou menos as 30, 35 pessoas, se mudou para os Estados Unidos, e de lá ele mandou e-mail para nós, ele foi estudar lá, né? E a gente já estava nesse processo empírico, a gente já estava caminhando para o Kanban, entendeu? A gente já tinha fluxos, a gente já estava falando de WIP, mas a gente nem sabia que era o WIP. Ele mandou um e-mail e falou assim, cara, dá uma olhada aqui, porque eu acho que vocês estão usando o Kanban. Aí mandou a descrição do Kanban, daí eu lembro que eu e o Marcelo, a gente olhou, nossa, somos Kanban, né? E a gente nem sabia, a gente evoluiu naturalmente para isso. Né? Então, foi uma coisa uma descoberta bem bacana, porque a partir desse momento em que a gente descobriu que era Kanban, a gente entendeu que a gente estava na linha do Lean. Aí foi fácil, a gente começou a buscar quais eram os caminhos trilhados. O que é o Lean, em essência? É pensamento sistêmico. O que é um pensamento sistêmico? É você encarar o teu ambiente de trabalho como se fosse um sistema complexo, em que você tem um input, que é as demandas chegando do cliente, você tem um processamento no meio, que é tudo que acontece, as pessoas interagindo entre si, a demanda indo, sai de uma área para outra, a estimativa, tal, tudo que acontece ali, na verdade, para o cliente não importa muito. O que importa é que ele deu uma demanda aqui, aconteceu algum processamento e no final saiu um software. Então, pensamento sistêmico é você conseguir ter esse overview, você conseguir dar um passo para trás, enxergar a coisa como um todo. Tá? Essa é a base do Lean. Né? Mary Poppins, que trouxe o Lean para o software, fala, né? Seed Hole é um dos valores do Lean. Né? A teoria das filas, aqui é fundamental, porque se a gente está dentro de um sistema complexo é o seguinte, você tem um input, você tem um output, e todo sistema ele tem um propósito. Se é um sistema de interação humana, nós trabalhando, interagindo, ele tem um propósito. Qual é o propósito da minha empresa? O propósito da minha empresa é produzir software da melhor qualidade para o cliente, resolver problemas com tecnologia. Isso é um propósito. Então você tem o sistema servindo a um propósito. Então você tem propósito, aí você tem os elementos desse sistema. O que são os elementos? Todas as pessoas que trabalham, o próprio software, sistema operacional, servidores, tudo que tem uma interação é um elemento do sistema. E aí está o próximo item de um sistema, que são as interações. Certo? Sempre quando você tem uma reunião e conversa com alguém, você está interagindo com essa pessoa, você sai dessa reunião com uma expectativa de uma ação. Você gera, aí já cai também num outro elemento do sistema, um outro ponto do sistema, que é, você gera eventos. Né? Então, você tem interações entre os elementos do sistema que vão gerando eventos. Esses eventos acabam caindo em filas, sejam elas formais ou informais. Se eu estou interagindo com ele, eu vou criar expectativas com eles, eu vou colocar coisas na fila dele que eu espero. Certo? Então, o que é uma empresa? Na empresa, na verdade, é uma montoeira de fila, um bando de pessoas interagindo entre si, alimentando essas filas e consumindo essas filas. Certo? Quando você tem esse tipo de percepção, aí você cai na teoria das filas. Certo? A teoria das filas é onde você vai começar, ao invés de você pensar em alocação de recursos, eu vou falar um pouquinho mais para frente também, pensar na pessoa, o que fulano está fazendo, o que esse cara está fazendo, você começa olhando para o todo, vendo a coisa de ponta a ponta, a entender aonde estão as filas, quais são as otimizações que você pode fazer no fluxo, assim, você muda o teu foco de gestão. Então, a teoria das filas te permite, te dá técnicas para você fazer isso. Tá? A teoria das filas é definida por Little, né? Ele chama a lei de Little, que fala que se você tem uma fila, ou você tem um sistema
né, que sistemas você já viu que são representados através de filas, se você tem uma taxa de ocupação, se o teu sistema está ocupado acima de 80%, o teu tempo de resposta é exponencial. Tá? Um exemplo de sistema, e fora aqui, vamos pensar no trânsito. Tá? Trânsito, se você está com a tua taxa de ocupação das ruas abaixo de 80%, ele flui super bem. Certo? Agora, você imagina que você tem uma rua com 3 faixas. Certo? Se você... As 3 estão ocupadas, e é o que todo gestor quer fazer, né? Tipo, eu tenho 3 recursos, 3 faixas, vou botar sempre as 3 trabalhando. Se você está com essas 3 faixas todas ocupadas de carro, e lá na frente, onde é 3 vira 2, vocês acham que... O que acontece com o trânsito? Eu estou com 100% de alocação aqui. Né? Todo mundo trabalhando, fechou, virou 2. Vocês acham que vai demorar 1/3 do tempo a mais só para o cara conseguir sair ou trava tudo? O teu tempo de resposta para você conseguir sair do trânsito é muito maior, ele fica exponencial. Aí, dependendo da taxa, quanto mais alta a taxa de ocupação, ele começa a ter uma degradação já a partir de 70%, passou de 80%, é exponencial. Certo? Então você tem que garantir um que chama de slack no teu sistema, então você tem que começar a ter uma outra abordagem para que você tenha uma vazão, porque o que é a entrega de software? A entrega de software é 3, 4, 5 estrelas, é a tua rua, cada carrinho que chega do outro lado, né, é como se fosse uma entrega que você fizesse. Então você tem que fazer com que esse cara saia, e se você tiver com todas as filas entupidas, você vai ter problemas sérios. Então você tem que começar a olhar a teoria das filas. Gestão de fluxo é isso que eu falei para vocês agora, né? Você realmente começar a pensar no fluxo. Gestão tradicional pensa no carro. O que eu preciso fazer para o carro chegar mais rápido? Entendeu? Só que o carro vai andar, tem outro parado na frente. Não adianta, você vai desviar, vai passar por cima. O que acontece? Então, você, ao invés de olhar para o carro, olha para a rua. Isso é gestão de fluxo. Tá? Gestão pragmática. A gestão pragmática é o seguinte. Estamos trabalhando, estou usando Waterfall, estou usando Scrum, estou usando sei lá o que. Você tem já uma receitinha de bolo. Faz isso, faz aquilo, usa tais e tais práticas. Você fecha um framework. Na gestão pragmática, acho que é uma coisa que você começa a olhar todas as práticas que você tem de uma maneira mais prática mesmo. No sentido de entender por que você precisa de cada uma das práticas. Por que eu preciso usar o Test Driven Development? Por que eu tenho que fazer pair programming? Por que eu tenho que fazer retrospectiva? Isso são práticas, certo? Então, a gestão pragmática faz assim, cara, vamos fazer as coisas que fazem sentido. Não é porque está escrito num livro que eu vou ter que replicar, eu tenho que ver se isso faz sentido para mim. Só que você tem esses frameworks, essas receitas de bolo já fechadas, que são primeiros caminhos para que as pessoas entendam, aprendam a lidar com isso. Aprendam a lidar com o processo. E é esperado que a partir de certo momento ela comece a evoluir, a se desprender, a transcender. Tá? Então a gestão pragmática é a execução disso, é você ter esse desprendimento, você ter essa transcendência das coisas que acontecem. Tá? Então a gente foi atrás disso, então a gente teve contato com gestão pragmática, todas essas coisas a gente viu ao longo do caminho. Bom, isso aí vocês viram lá no Spice Flow, que a gente falou tal. A coisa foi andando bem, foi fluindo, e ali em 2013 tinha um precipício à frente para mim, porque eu estava já chegando numa situação de estado de fluxo dentro do Objet, o Objet já estava super bem e tal, e tem uma outra empresa do grupo que precisava melhorar a gestão de software deles. Tá? A empresa que trabalha com seguros é a Code. Era um time de 50 pessoas que usava a gestão tradicional. Então, antes o desafio que eu tinha quando cheguei em 2009 era de criar os processos, evoluir e escalar. Certo? Mas eu estou sendo do zero. Quando eu cheguei na Code, era um time estabelecido dentro do contexto Waterfall. Imagina, empresa de seguros, que é a coisa mais conservadora e tradicional que isso. Eu tinha daí o desafio de mudar. Como que eu viro a chave? Como que eu consigo entregar os contratos dos nossos clientes, que são clientes grandes e mais tradicionais, que são Waterfall, por definição, você não consegue mudar isso no primeiro momento. Como que eu lido com o ágil aqui dentro e por que eu tenho que fazer isso? Obviamente eu quero trabalhar melhor. Por que eu ganhei esse desafio? Porque a gestão tradicional, como na crise de software, não estava resolvendo os problemas. Aí eu fui para lá para fazer isso. É uma equipe que fazia 8 mil horas de desenvolvimento por mês. Tá? E como eu falei, gestão tradicional.
Então, era waterfall no cliente, nos contratos, e toda a gestão interna também era tradicional. Bom, passou esse tempo, consegui virar a chave lá, né? Uma série de percalços, tal, a gente aprendeu a conviver, isso tem muito a ver com a ambidestria, conviver com o ágil e waterfall. E a partir desse momento, a gente também começou a fazer palestras por aí falando dos cases, não só o da Code, né? Falar principalmente dos cases do Object. Então, a Spicemas Flow, que é a apresentação que vocês viram mais cedo, a gente fez, eu e o Marcelo, que está sentadinho ali, a gente fez elas algumas dezenas de vezes, né, Marcelo? No Brasil, fora do Brasil, tipo, volta e meia tropeça, está fazendo a Spicemas Flow. Porque realmente é um case bem concreto e sempre tem uma receptividade muito boa. Então, a gente passa a trilhar caminhos. Então, antes a gente foi buscar caminhos trilhados, aqui a gente começa a trilhar, virar referência. Então, a gente foi no Agile Brasil, a Agile Tour, que é um evento que ele é descentralizado, então é o maior evento de ágil do mundo, tem mais de 300 cidades que fazem, ele é feito pela comunidade, e todas as edições que tem aqui no Brasil, desde, eu acho que 2012, né, Marcelo? 2011, a gente participa de todas as edições na maioria das cidades. Então, a gente apresenta, sempre lá falando do case, não só a Spicemas Flow, a gente fala sobre teste, sobre game, sobre vários assuntos, sobre test-driven development também, a gente fala. A gente apresentou no Kanban South America, né, que é o principal, o principal evento de Kanban aqui na América Latina. A gente apresentou o Spicemas Flow. A gente apresentou lá, como eu falei, no North America, na trilha at scale, o Spicemas Flow. A gente foi para o XP 2015, lá na Finlândia, falar sobre aquele ciclo de evolução empírica e dar alguns exemplos, né, como, por exemplo, quando a gente saiu da sprint para fluxo contínuo. Opa, desculpa. Aí quando a gente estava lá nos Estados Unidos, a gente conheceu um pessoal que se interessou pelo nosso case. Ele estava escrevendo um livro que é o Scrum Revolutions, né, que é integrar o Scrum com o Kanban. E a gente virou um capítulo inteiro aqui do livro do cara contando como case já. E como eu falei, a gente apresentou o nosso ciclo de feedback ali na Finlândia. Tá? Bom, mas agora vamos falar o que é a ambidestria organizacional em si. Eu falei assim, agora a conceituação é como se fosse um fechamento das práticas que a gente utilizou. Essa aqui é a Rafaela. Tá? A Rafaela ela é uma doutora no Paraná que trabalha com a tese de doutorado dela em cima de maturidade de equipes ágeis. Tá? Então a gente já conhece já dos eventos já há alguns anos. E ela foi fazer essa pesquisa lá na unidade de Maringá, tanto do Object quanto da Code. E quando ela fez, ela avaliou a maturidade dos nossos dois times, a Code já estava estabelecida, já tinha virado a chave para a Ágil. Ela fez um mapeamento, fez algumas pesquisas e ela fez uma proposta, um relatório para mim e falou assim, olha, vocês estão indo para o lado da ambidestria. Então, mais uma vez, a gente tropeçou num conceito, a gente chegou num conceito sem querer, de forma prática, né? Ambidestria já é um conceito que fala de exploration, de exploitation, que tem a ver com eficiência e eficácia, tá? Então, vamos pensar o seguinte aqui, para entender qual que é o conceito. A parte de exploitation tem tudo a ver com eficiência, gestão tradicional. Imagine um campo se você quer fazer extração de petróleo, certo? Você tem duas fases muito distintas de trabalho. A primeira fase que você tem que passar por ela é uma fase de prospecção. É você entender aonde está o campo de petróleo, descobrir onde está o petróleo. Então você vai usar certas práticas, você vai ter um certo mindset para conseguir ter o seu maior resultado, a sua maior eficácia, né? Para descobrir realmente onde está o melhor poço de petróleo que você precisa perfurar. Então, é um tipo de pensamento, um tipo de processo, um tipo de skill que você precisa para chegar nisso. Quando você pensa em exploitation, é quando você já descobriu onde está o petróleo. Tá, o petróleo está aqui, então agora eu tenho que começar a extrair o petróleo. Qual é o set de ferramentas que você vai usar, qual é o skill que você precisa para que você extraia, porque aí nesse contexto já é
quanto mais melhor, né? Tipo, você tem que extrair o mais rápido possível, né? Com menos custo, com a menor variabilidade, sem ter problema. Então isso é eficiência pura, é o grau de eficiência, né? Fazer mais com menos. Eficácia é descobrir o que é certo, né? Descobrir onde está, e a eficiência é conseguir explorar isso de uma maneira rápida e segura. Tá? Então, com isso em mente, vamos olhar o que é ambidestria organizacional. Então, vamos lá, a Rafaela, ela trouxe o conceito para a gente, e a partir disso a gente começou a evoluir. Tanto que ela apresentou, fez o reporte de ambidestria organizacional, já chegando com case, porque lá o evento da Finlândia é tipicamente acadêmico, e ela apresentou já para os doutores que estavam começando a enxergar isso aqui. E ela já chegou com um case, então foi uma coisa muito legal que aconteceu. Tá? E aí, a partir disso, a gente começou ainda a evoluir mais o modelo, começar a realmente a evoluir o conceito da ambidestria. E a gente definiu isso aqui, então, isso é a definição nossa. O que é ambidestria organizacional? Que fala que é a capacidade de reconhecer, entender e influenciar o ambiente de trabalho de forma igualmente habilidosa e equilibrada no trato da eficiência e da eficácia. Então, eu tenho que saber quando eu quero explorar um petróleo, eu tenho que saber quando eu quero achar um poço novo e usar técnicas diferentes para cada uma delas, ter essa consciência. Normalmente, uma empresa quer fazer tudo, resolver tudo da mesma forma. E isso gera problemas. Tá? Peter Drucker, que é o pai da administração, ele definiu já o conceito de eficiência e da eficácia. As pessoas, normalmente, quando você vai conversar com as pessoas, elas misturam. Né? Eu acho que é a mesma coisa, eficiência e eficácia é a mesma coisa, mas não é. Eficiência, então, pela definição do Peter Drucker, é fazer algo do jeito certo. Então, é você extrair o petróleo, eu vou seguir meu processo certinho, eu vou resolver aquela SLA. Isso é fazer as coisas do jeito certo. Vou fazer com TDD, tal. Então, só que de nada adianta você fazer isso se você não está resolvendo o problema certo. Se eu tenho um bug de produção que está parando a produção, não adianta eu resolver lindamente esse bug de produção, resolver lindamente um bug de prioridade baixa se tem um de produção parada lá. Não adianta nada eu resolver, eu tenho que resolver o cara certo. Então, eficiência de um lado e eficácia. Então, eficiência é fazer do jeito certo, e a eficácia é fazer o que é certo. Qual é a próxima tarefa que vai me agregar maior valor? Certo? Essa é a pegada. Então, definição que a gente criou então para definir a parte de eficiência, que é a execução de atividades que usam e recombinam conhecimento já existente para aproveitar valores conhecidos. Certo? Eu já estou numa esteira de ongoing, eu já sei como é que vem SLA, eu já tenho conhecimento do meu sistema, certo? Isso é eficiência. Do lado de lá, eu tenho a parte da eficácia, que é a execução de atividades que prospectam e qualificam novos valores, certo? É eu descobrir qual que é a feature certa para desenvolver para o cliente, por exemplo. Eu descobri qual que é o processo certo que eu vou ter que aplicar naquele momento. Isso é eficácia. O exemplo bem prático da diferença de eficiência e eficácia é, imagine que você é um corredor, imagine que você é o Usain Bolt, certo? Eficiência é a capacidade que o cara tem de correr o mais rápido possível. A aceleração, a técnica, como ele se abaixa, como ele arranca, como é que é a respiração dele, é pura eficiência, o cara é uma máquina, ele vai. Certo? Só que, se ele não souber para que lado ele tem que correr, ele perdeu. Não adianta nada dar a largada e ele correr para a esquerda. Perdeu. Então, a eficiência é você ir o mais rápido possível. A eficácia é você correr para o lado certo. E você entender quais são os mecanismos, vocês vão ver que tem tratativas realmente diferentes. Tá? Então, vamos em frente. Na eficiência, a gente fala sempre de conformidade. Na eficácia, a gente fala de variabilidade. Imagine assim, conformidade, no lado da eficiência, você é o cozinheiro. O que é o cozinheiro? O cozinheiro é o cara que já tem a receita, já é um prato conhecido, e ele é um bom cozinheiro quando ele acerta o prato, ele consegue fazer sempre da mesma forma, certo? Ele faz o mais rápido possível e com a menor quantidade possível de defeito. Isso, percebe que tem uma mentalidade. O cozinheiro, um cara bem reconhecido, é assim. Do outro lado, que é o lado da eficácia, você tem o chefe de cozinha, que é o cara que cria o prato, certo? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão ver que não faz sentido você chegar para o
o chefe e falar, ó, cria um prato aí para mim em 2 minutos. Não faz sentido você chegar para o chefe de cozinha e falar para ele, ó, cria 2 pratos aí, ele criar 2 pratos iguais. Não faz sentido. Então, assim, um bom cozinheiro é o cara que faz rápido, faz sempre da mesma forma. Um bom chefe é o cara que ele vai tomar o tempo que for necessário para criar o prato certo e ele tem que ser diferente do outro. Vocês percebem como já começa a aparecer, se eu tentar lidar da mesma forma, confusão na certa. Então, quando você entende isso, o lado da eficácia, variabilidade é bom, o lado da eficiência, conformidade é bom. Quando você está na eficiência, o teu processo decisório ele é analítico. Certo? Então você estava assim, eu quero colocar a minha receita, você vai, eu já fiz essa parte aqui do prato, eu tenho que colocar mais a cenoura, fazer mais. Então você vai seguindo uma receita e você vai tendo um passo a passo, ele é bem prescritivo mesmo. Né? Então você tem uma relação de causa e efeito também curta. Né? Queimou o prato, o que aconteceu? O forno estava quente, coisas desse jeito. Né? Deu bug, deu produção parada, qual é a causa dele? O cara implementou aquela linha errada de código. Essa é a parte, quando você está fazendo as coisas, você está através de um processo mais analítico. E o processo decisório empírico, aquela coisa de experimentação. Vou colocar esse molho aqui, vou ver como é que fica, não deu certo, joga, começa tudo de novo. Né? Um bom exemplo de explicar o empirismo é o do chuveiro. Se você tentar resolver o chuveiro de forma mais analítica ou mais prescritiva, seria algo mais ou menos assim, sempre quando você quiser ter água boa para você tomar banho, você vai virar a tua válvula ali para a esquerda 1/4, 2/4 tal, e beleza, tudo certo. Só que se você vai ficar num hotel que é diferente da sua casa, ou se o dia está mais frio, ou se o dia está mais quente, aquilo já não vale mais nada. Certo? Então, é muito difícil você conseguir fazer de forma prescritiva, você encontrar qual é a temperatura ideal para você tomar banho. O que é o processo empírico? Então, ao invés de eu ter uma cadeia de coisas que eu tenho que fazer, uma receita para chegar numa certa temperatura, eu vou no empírico que é o seguinte, o negócio é o seguinte, para a esquerda fica quente, para a esquerda fica quente, para a direita fica frio. Abre aí para o lado que você acha que tem que ser, põe a mão embaixo. Tá do jeito que você gosta? Não tá. Então, quer mais frio, quer mais quente, vai regulando, até que você coloca a mão, agora tá bom. Isso é empirismo. Isso é feedback loop. Você está observando o que está acontecendo, pega isso, usa para você para retroalimentar, certo? Do lado da eficiência, fazer mais, quanto mais melhor. Você fica alucinado, eu quero entregar a maior quantidade de carros possível, eu quero resolver uma empresa super eficiente. Consumiu meu backlog aqui de 30 features em uma semana. Nossa, tá bombando. Isso é querer ser eficiência, quanto mais melhor. Né? O lado da eficácia é quanto menos a mais. Vou dar um exemplo para vocês. Bem fácil de pegar. Imagine que você está respondendo e-mails, alguma coisa. Você chega todo dia de manhã e você olha, tem 150 e-mails na sua caixa para você responder. Você tem 2 tratativas que você pode fazer para abordar e te ajudar a resolver esse problema. Você pode ir pelo lado da eficiência. Você vai começar a se perguntar coisas do tipo, o que eu preciso fazer para responder o e-mail mais rápido? Templates, digitação mais rápida, sei lá, começar a bolar formas, né, respostas automáticas. Isso é uma coisa que você vai ter um grau de eficiência bem grande de resposta de e-mails. Isso é eficiência. O que é resolver esse problema do ponto de vista da eficácia? É você começar a se perguntar o que eu preciso fazer para não receber os e-mails. Certo? Então você precisa dos 2. Você só tem que saber quando usar um, quando usar o outro. Quando que é um, quando que é importante. Certo? A eficiência, ela sempre trabalha por controle. Faz isso, que é aquela questão do push. Lembra que a gente falou na Spice lá atrás? Tem o pessoal trabalhando, aí você tem o gestor ou o líder daqui falando, agora você faz isso, agora você faz aquilo, controla, faz desse jeito, faz assado, não sei o quê. É totalmente prescritivo. E parte de você tentar controlar todas as variáveis do teu sistema, só que isso é praticamente impossível de acontecer. Você não consegue prever todas as variáveis porque você está dentro de um sistema complexo. Quando você pensa do lado da eficácia, você vai partir de pontos de vista de influência, em que você vai identificar teu ambiente, você vai identificar quais são as restrições do seu ambiente, né, quais são os limites, por exemplo,
Você pode trabalhar, sei lá, até X horas por mês, entendeu? Você pode trabalhar até X horas por mês, você pode usar tais e tais processos, tais e tais ferramentas, tal. Você define quais são os limitadores que a sua equipe tem para fazer, você define o propósito, você tem que entregar esse conjunto de features, tal, não sei o que, resolver o problema do teu cliente. Você define com esses caras e sai da frente. Deixa a equipe fazer e você fica como facilitador, observando se as pessoas estão indo pelo caminho correto, se não estão violando as restrições. É algo nessa linha que é trabalhar por influência. Então, é você trabalhar daí com a auto-organização da forma como ela deve ser. Tá? Aqui é interessante também que o pressuposto da eficiência é a eficácia. Se você está querendo construir um monte de carro o mais rápido possível, ou você está querendo resolver os bugs o mais rápido possível, você já tem que ter o pressuposto que eu estou resolvendo os bugs certos, que estão na prioridade certa. Então, um é pressuposto do outro. E o pressuposto da eficácia é a eficiência. Tá? Não adianta nada eu saber qual que é o bug que eu tenho que resolver se eu não tenho capacidade nenhuma de resolver bug. Eu não tenho desenvolvedor para resolver. Então, um é pressuposto do outro. Só que, é claro que qual que é o mais danoso? Aqui um alerta, por isso que a gente tem que... É o lance da ambidestria. Qual que é o mais danoso? Né? É melhor você ter eficácia. Então, assim, é mais certo você saber o que você precisa fazer e executar mal do que você executar bem algo que você não precisava. Qual que é o mais danoso? Fazer mais ou menos o que era certo ou fazer lindamente o que está errado? Certo? Então, é melhor realmente você ficar no campo da eficácia, mas por isso que você precisa lidar com os dois. O mundo ideal é que você esteja fazendo a coisa certa do jeito certo. Isso é ambidestria. Tá? Exemplos práticos. Quando você pensa do lado da eficiência, você tem indicadores, KPIs, visibilidade. Então, aqui no caso, aqui a eficiência das filas que a gente monitora, bugs por ambiente, carta de controle para ver dispersão de prazo. Isso tudo tem, né, eficiência na veia. Como é que está aqui dívida técnica do projeto, fluxo, lembra o CFD que eu mostrei para vocês? Como é que está o teu fluxo? Como é que está a relação de estimativa com o realizado? Visualização dos seus quadros, né? Planejamento, Gantt, também aqui como está a tua relação de esforço de bug versus esforço de desenvolvimento. Dashboards operacionais, né? Dashboard operacional. Aqui eu vou falar um pouquinho só para vocês terem contexto, que é o que a gente usa na Object. Eu entendo que o objetivo que a gente tem quando eu penso em eficiência é sempre você conseguir entregar o maior throughput, o maior volume de entrega possível. Certo? E o que na nossa concepção a gente entendeu é que basicamente isso passa por 3 dimensões. Tá? Uma que é o controle de fluxo, limitar o WIP, PAR, todas essas coisas, né? A quantidade de trabalho em paralelo que tem, e descobrir quais são os gargalos. A outra é alta disponibilidade de código, que é que eu ter código pronto para ser deployado a qualquer momento, um código que não esteja quebrado, que compile com o teste passando. E um terceiro item que é o teu ambiente de desenvolvimento. Tudo que afeta o ambiente. Se eu estou com os links funcionando, internet, banco de dados. Então, se vocês pararem para pensar, se você viola, se você tem violação em qualquer uma dessas dimensões, impacta diretamente no teu throughput de entrega. Tá? Então, o que a gente faz quando a gente pensa em dashboards é você olhar para o seu sistema, olhar para o seu ambiente, identificar quais são os pontos mais sensíveis de falha e colocar monitores nele. Então, a hora que esse cara ficou vermelho, eu tenho que ter uma atuação imediata. Porque isso aqui, eu sei que se ele ficou vermelho, eu estou prejudicando meu throughput de alguma forma. Tá? Quando a gente fala de processo, a gente também está pensando em eficiência, mesmo processos que são ágeis. Você visa uma eficiência, só que os processos ágeis ainda tem uma mais de descobrir qual é a coisa certa a ser feita. Qual é o software certo, no tempo certo que tem que ser feito. Então, a gente pega aqui princípios de Lean, DevOps, mesmo o PMI é totalmente focado em eficiência, Extreme Programming, Kanban e gestão de fluxos. Isso aqui são coisas que visam a eficiência do teu modelo. Tá? Só que tem os métodos ágeis, eles têm um a mais, que é você tentar descobrir qual é o cara certo a ser feito. Tá?
Outro ponto que é fundamental na parte de eficiência, principalmente quando a gente quer escalar, é a automação. Tá? Então, testes automatizados, Jenkins para garantir continuous deployment, né, e continuous integration. Tá? É super fundamental. E para a gente, isso aqui é pouco feito, que é a parte de linha de produção, que é o que a gente chama de conformação de ambiente. Que é, se você está num ambiente de escala, tem 40, 50, 60 desenvolvedores trabalhando, você tem que garantir que todas as máquinas estejam exatamente no mesmo padrão para você fugir daquele efeito works on my machine. Né? Tipo, está funcionando aqui, o cara faz o commit, tá a hora que sobe, vai integrar, pum, quebra tudo, porque a configuração da máquina do cara está diferente. Às vezes uma biblioteca errada, alguma coisa. Então a gente automatizou até esse processo. Você aperta um botão para você poder reduzir o boarding time de uma tarefa. Então eu estou trabalhando em par, vou trabalhar na tarefa 1, né? Eu chego e falo, vou trabalhar na tarefa 1, aperto o botão e falo, quero a tarefa 1, no nosso caso, aperto o botãozinho, pum, monta todo o ambiente, você já sai trabalhando em 2, 3 minutos. Troquei de máquina, queimou, vou fazer outra coisa. Quero a tarefa 1 de novo. 2 minutos, estou trabalhando. Isso é fundamental para você ter escala. Tá? Não tem isso, você vai ter problema sério. Bom, esse aqui a gente está pensando do lado da eficiência. Quando eu vou para o lado da eficácia, percebam que agora é aquele processo de descobrimento de qual é a coisa certa a ser feita. Essa aqui é uma forma do Alisson Vale, é uma das referências aqui no Brasil e no exterior, principalmente quando a gente fala de Kanban, e ele fala muito dessa questão de eficiência e eficácia. Tá? Essa fórmula aqui diz o seguinte, isso aqui na verdade é a representação também de um loop de feedback. Tá? O ponto de interrogação aqui é quando você estipula uma hipótese, quando você vai desenvolver software, você fecha o requisito, isso é uma hipótese. Eu acho que isso aqui vai resolver meu problema. Certo? Quando você entrega o software funcionando, você está validando essa hipótese. Certo? Essa fórmula do Alisson, aqui, que ele fala é o seguinte, quanto menor o tempo que você tem entre a estipulação da hipótese e o teste dela, melhor você está. Porque você tem a oportunidade de conseguir fazer os ajustes que você precisa fazer, porque você pode ter uma certeza, vai ter ajuste. Porque quando você está pensando no requisito, você está especulando o que vai acontecer. A hora que você vê funcionando, você começa a ter outras visões do que vai acontecer. É por isso que a gente chama desenvolvimento de software. Que você está num processo de descoberta. Desenvolver software é um processo de descoberta contínua das coisas que você precisa fazer para resolver os seus problemas. Então, essa fórmula aqui é matadora. Quando você tem isso aqui em mente, você consegue buscar eficácia. Então, esse aqui daí é o nosso feedback loop, é a forma como a gente faz. Estipula hipótese, criou a medida, executo, olha a medida de novo, fico preso nesse loop, sempre buscando eficácia. MBI, né, que é o Minimum Business Increment, é você descobrir qual é a menor porção do negócio que vai agregar valor. Então, ao invés de, eu quero definir um módulo XPTO que vai fazer, sei lá o que, vou ficar 6 meses para entregar. Não, cara, vai lá e descobre qual é a menor entrega que você consegue fazer que realmente vai trazer valor para o seu cliente. Tá? E você tenta fazer essa entrega e você já valida essa hipótese. Então, você vai para o Minimum Business Increment, você consegue focar na eficácia. Você vai pegar o resultado que o feedback que ele te passou e você vai retroalimentar no seu modelo. Obviamente você precisa ter um propósito, tem que deixar bem claro. Time, faz isso, lembra? Propósito, restrições, sai da frente, o teu time faz o caminho. Kaizen. Tá? O processo de Kaizen é aquele de você fazer pequenos ajustes, né, a melhoria contínua, né? Fazer pequenos ajustes no teu processo, no teu sistema, que vão buscar alavancagem. Então, o que acontece, então, tipicamente no nosso dia a dia? Você tem que chegar, observar o teu sistema, estipular a hipótese, criar a sua medida. Esse processo daí de você executar a hipótese de retroalimentar, na verdade, é um Kaizen. E você faz isso continuamente, então você está num processo de melhoria contínua. São várias pequenas mudanças, e às vezes uma pequena mudança te dá uma alavancagem muito forte dentro do teu sistema. O lance é você, aí, a tua forma de gestão muda, em vez de ficar preocupado com o que as pessoas estão fazendo de fato, você começa a ficar preocupado qual é a melhor alavancagem que eu tenho que fazer. Então é uma outra forma de gestão. Né? Stop, Start, Start, Finishing, que é realmente você ter mais acabativo e não iniciativa. E aqui, eu queria contar uma historinha.
que é do time, daquele segundo time que eu falei, da outra empresa do grupo. Quando eu cheguei lá, na gestão tradicional, a primeira pergunta que eu fiz para o pessoal foi tentar identificar qual era o meu work in progress. Eu já entendia que ter um alto grau de paralelismo era ruim. A primeira pergunta que eu fiz é quantas tarefas tem no nome de cada um? 50 pessoas tinham trabalhando lá. E eu comecei a investigar, todo mundo falou, 5 ou 6, 5 ou 6, 5 ou 6. E eu comecei a perguntar, tá, mas isso vocês acham que no Império, o trabalho de vocês, que isso está tranquilo? Como é que vocês enxergam isso? E aí o que eles me passaram, não, acho que a gente consegue dar numa boa, isso não atrapalha, tal, não sei o que. Eu fiz uma brincadeira com eles, falei, vem todo mundo aqui, vão lá no Issue Tracker, né, que a gente usa o Gira, vão lá no Gira, acha as tarefas, todas as tarefas que estão no nome de vocês, e para cada uma dessas tarefas, se for algo crítico, você enche uma bexiga vermelha, se for algo mais light, você enche uma bexiga branca. Resultado, no final daquela tarde eu tinha 289 bexigas espalhadas pelo chão da empresa. Aí os caras olharam para minha cara e falaram assim, o que a gente vai fazer com essa bagunça? Eu falei para eles, o que vocês estão vivendo aqui agora é só uma concretização da bagunça em que vocês vivem. Vamos começar a limpar essa sujeira. O que é limpar essa sujeira? Começar a estourar as bexigas. O que é estourar as bexigas? Começar a fechar cada uma dessas issues. Daí acabou virando um ritual para o pessoal, né, de fechamento, né, e cada vez que fechava, estourava, todo mundo batia pau. E começou a ficar meio automático. Aí os caras de sacanagem, depois de um tempo, pegavam as maiores bexigas, e quando eu estava focado trabalhando, eu chegava e botava a bexiga atrás da minha cadeira, estourava, eu quase grudava no teto várias vezes, assim, eles quase mataram o coração algumas vezes. Mas o ponto bacana é que a gente saiu de 289, olha só, e o ponto ótimo de throughput que eu encontrei, porque o throughput vai variar de acordo com a empresa, naquele caso, 50 desenvolvedores trabalhando, foi de 13. 13. Então tinha muita gente Império, tinha muita gente Slack trabalhando e meu throughput muito alto, muito alto. Tá? Então, saiu de 289 tarefas em abertos para 13. E a gente entregava 90, 110, entre 90 e 110 atividades por semana. Então, era um fluxo muito rápido. Você entenda a parte do WIP mais ou menos como se fosse uma mangueira, né? Se deixa ela aberta, a água cai aqui. Se apertou a pontinha dela, fechou o WIP, né? Limitou a quantidade de água que sai, vai lá na frente. É isso que a gente fazia. A gente aumentou a pressão na mangueirinha e a gente começou a ter um throughput muito mais agressivo. O Keep It Loose é aquela ideia de você, por mais que você esteja dentro de um plano definido, principalmente quando a gente está trabalhando com Waterfall, que já tem o escopo fechado, tal, toda aquela coisa, é você ter essa flexibilidade. Porque aqui já falou que era 10 dias para entregar. Mas, não vamos cair naquela ideia de Parkinson. Tem que deixar, a lei de Parkinson, lembra que o prazo vai se expandir ou vai encolher, né? Você tem que deixar a coisa evoluir e você observar como que isso afeta dentro dos teus prazos, ter essa observação. Então, prazos, planos, tudo é meio solto. Você tem um norte, mas você deixa a coisa um tanto solta e vai administrando pelas restrições. Você pode variar até aqui, você vai controlando essas restrições e deixa a coisa andar mais solta. E a parte de handoffs. Quanto menos handoff você tiver dentro desse sistema, você viu que toda interação gera filas formais e informais, quanto menos handoffs você tiver, melhor, mais rápido você vai chegar do outro lado. E a Mary Poppins, que é a do Lean, ela fala que dentro de uma cadeia de valor, cada handoff que você faz, você perde 50% de informação crítica. Tá? Então, se você tem a equipe de análise, então foi lá e coletou o requisito com o usuário, fez o que tinha que fazer. Aí você tem a equipe da especificação técnica, depois você tem o desenvolvimento, depois você tem o teu teste, e essa coisa vai passando de mão em mão, você vai perdendo informação crítica. Daí lá no final você vai ter um cara entregando alguma coisa que ele nem sabe o que está fazendo. E aí você tem uma perda de qualidade muito significativa, que o cara já perde aquela noção de responsabilidade. Eu fiz a minha parte, ele só está preocupado com o dele, agora o problema é do outro. No Objection a gente tenta deixar bem flat as hierarquias, e a gente tem um papel até que a gente chama de especificador, que é o cara que ele tem que carregar essa demanda end-to-end, e ele vai usando todos os recursos da empresa como toolbox para poder ir complementando as coisas. Tá? Bom, isso aqui é o conceito da ambidestria organizacional. E o que a gente aprende com ela? Né? Que é fato. Para você ser ambidestro, conseguir lidar com eficiência e
e eficácia é uma coisa difícil pra caramba, tá? Ela precisa ser exercitada. Que nesse início, eu sou destro, eu só escrevo com a direita. Se eu quiser escrever com a esquerda, vai ser um garrancho. Então, vai ser a mesma coisa quando a gente tentar lidar com eficiência e eficácia separado. É difícil. Mas com o tempo você vai aprendendo e você vai conseguindo melhorar, vai entendendo e você consegue escrever com as duas mãos o que a gente precisa. E é fundamental na escalada de um time. E agora eu vou dizer por quê. Tá? Lembra que a gente falou do manifesto lá atrás? Eu falei assim, o manifesto ele não está errado, tá, gente? Ele é muito mal interpretado, eu acho. Principalmente quando você fala para a escala. Então, eu tentei remodelar ele, tem mais ou menos a mesma essência, mas tentando deixar as coisas mais claras. Então, eu criei o Manifesto Ágil Ambidestro. Que é o quê? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, entendendo o nosso ambiente de trabalho como um sistema servindo a um propósito. Lembra? Eu dou um passo para trás. Onde eu busco e divido as interações entre eles em equilíbrio com processos e ferramentas. Se eu estou no contexto de escala, não adianta eu falar que não tem que ter processo. Não adianta eu falar que não tem ferramenta. Eu preciso disso, principalmente na escala. Então eu tenho que manter isso equilibrado com os indivíduos e interações. Software de valor em equilíbrio com software em funcionamento e documentação abrangente. Aqui eu mudei bastante. Porque, assim, eu não quero ser só eficiente em entregar software. Eu não quero toda interação entregar 15 features para o cara no Scrum. Eu prefiro trocar as 15 features do cara pela a melhor feature que eu poderia fazer para entregar valor para ele. Esse é um processo de exploração de eficácia. Então, a gente tem que entregar um software de valor em equilíbrio com o software em funcionamento. Não adianta eu ter um software também de valor, mais ou menos. Eu tenho que entregar o software certo, no tempo certo, e ele tem que funcionar. E se eu estou num contexto de escala de grande porte, provavelmente eu vou ter que ter documentação também. Eu tenho que manter as coisas equilibradas, não adianta eu ignorar. Colaboração com o cliente em equilíbrio com negociação de contrato. Principalmente na escala, eu preciso ter um contrato que seja saudável, tem que estar bem negociável para que eu mantenha a saúde da minha equipe financeira ou de qualquer coisa que eu tenho que fazer. Certo? Não adianta eu falar assim, não, eu vou ser totalmente colaborativo do cliente se eu não tenho um bom contrato. Não adianta. Responder a mudanças em equilíbrio com seguir um plano. Então você tem que ter um plano, você tem que ter, principalmente quando a gente está falando de empresa grande, você tem que ter um ballpark, você tem que ter uma ordem de grandeza, qual é o tamanho do projeto, qual é o problema que eu quero resolver. Senão você está perdido, você não consegue vender em uma empresa, né, que eu vou ter que investir 10 milhões para entregar o que é, não sei. Não dá, gente, não dá. Então a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter uma proposta inicial, e a manha é você conseguir, ao longo do tempo, dar visibilidade de como isso está progredindo, qual é a alteração de plano e para onde eu estou apontando, qual que é o custo que isso gera. Aí, aqui embaixo fala então, para que isso aconteça, né, para tanto, precisamos reconhecer, entender e influenciar nosso ambiente de trabalho de forma igualmente habilidosa no trato da eficiência e da eficácia. É importante falar aqui o seguinte, quando estou falando em equilíbrio com, não é um equilíbrio estático, não estou falando que indivíduos e interações têm que estar no mesmo peso de processos e ferramentas. Né? Você tem volumes diferentes com pesos diferentes e é que nem andar de bicicleta. Hora você está aqui, hora você está aqui, mas você tem que estar buscando o teu centro o tempo inteiro. Você tem que ter essa consciência de saber aonde usar cada um deles. Isso é ser ambidestro. Tá? Aí fala, mas qual que é a diferença fundamental lá do Manifesto Ágil? Por causa do seguinte, gente. Lá fala, o Manifesto Ágil original diz mais que. A gente, o que eu observei sempre quando converso com as pessoas, é que existe uma tendência, principalmente dos desenvolvedores, está falando mais que, o cara simplesmente ignora o outro lado. O próprio manifesto, ele fala, cara, nós damos valor para os dois. Entendeu? Só que o que eu vejo, vou colocar... Aí você vai conversar com as pessoas, eles simplesmente estão ignorando o outro lado. Isso está errado. Foi por isso que eu larguei aqui, em equilíbrio com. Isso é ser ambidestro. Então lembra que eu falei assim, o processo ágil, a diferença dele do PMI, o PMI ele foca muito na eficiência. O do ágil ele foca na eficácia com eficiência. Então por isso manter o equilíbrio. Por isso que eu fiz o Manifesto Ágil Ambidestro. Ok? E aí a síntese disso tudo, quando a gente começa a pensar, então como é que eu faço para resolver o ágil em escala? Bolamos essa fórmula aqui. O que é o ágil em escala para a gente, então? É eu conseguir ter eficiência, certo?
mais eficácia, então eu tenho que fazer do jeito certo, eu tenho que fazer a coisa certa, mas se eu não tiver pensamento sistêmico, ou seja, se eu não der aquele passo para trás, entender como um sistema complexo, começar a avaliar o fluxo, se eu não tiver isso, eu estou perdido. Não vai funcionar, não vai escalar. Então eu preciso, o fator de alavancagem, o multiplicador que te viabiliza a escalada é o pensamento sistêmico. Certo? Então, ágil escala. Eficiência mais eficácia, exploration, vezes pensamento sistêmico. Isso é ambidestria.